Tudo bom, pessoal? A professora veio hoje aqui então para fazer uma aulinha de revisão com vocês, tá? Nessa semana, porque semana que vem a gente vai fazer uma avaliação sobre as células no geral, esse assunto que a gente trabalhou agora essas últimas semanas antes desse nosso recesso escolar, tá? Então, essa semana é só essa aula que eu preparei para vocês como revisão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as células, tirar algumas, né, duvidazinhas que possam ter ficado para vocês. Então, vocês vão ver muito bem esse vídeo, prestar bastante atenção, revê-lo se for necessário, tá? Durante toda essa semana, para a semana que vem vocês estarem preparados para fazer a provinha, tá? A avaliação que eu vou mandar para vocês. Então, a princípio, a gente vai começar falando um pouquinho, eu vou abrir essa página aqui para vocês, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre o que é uma célula, tá? Então a gente tem que pensar assim, ó, todo ser vivo, ele é formado por célula, tá? É a unidade básica da vida, é a célula, certo? Então assim, ó, existem seres unicelulares que são formados apenas por uma célula e os seres pluricelulares ou multicelulares que são formados por duas ou mais células, certo? Nós, por exemplo, seres humanos, nós somos pluricelulares, porque nós somos formados por milhares e milhares de células, tá? A célula, tá? Ela é formada por três unidades básicas. Quase todas as células são formadas por três unidades básicas, que é o quê? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Essas são as três unidades básicas de uma célula, beleza? Então, assim, ó, a célula, vou mostrar aqui para vocês. Essa partezinha, deixa eu aumentar aqui, que rodeia a célula aqui, essa partezinha a gente conhece como, deixa eu tirar aqui, como, diminuir, aumentar aqui do ladinho, membrana plasmática, tá? Então, o que é uma membrana plasmática? A membrana plasmática é essa membrana que fica, né, ao redor aqui de toda a célula. Qual é a função da membrana plasmática? A função da membrana plasmática tá aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês. Vamos voltar. A função da membrana plasmática é proteger a célula, regular a entrada do que vai entrar, o que vai sair da célula, tá? E a gente pode dizer que ela tem uma seleção natural, ela seleciona o que vai entrar, o que não vai entrar na célula. Então, se a célula está precisando, ela deixa aquela partícula de alimento, de água entrar. Se a célula não está precisando, ela fecha a membrana e não deixa ela entrar. Tá? Então, essa é a principal função da membrana, além de proteger ao redor de toda a célula, tá? Em seguida, nós temos o que? O citoplasma. O citoplasma é essa partezinha, então, aqui, deixa eu aumentar de novo a célula, tá? Ó, o citoplasma é toda essa parte, vamos cancelar aqui de novo, diminuir aqui a célula, é toda essa parte aqui, ó, que a gente vê em azulzinho, tá vendo? Tudo isso é citoplasma, beleza? O citoplasma, ele é formado por várias substâncias. Ele é formado por água, por proteína, por lipídios, por açúcares, tá? Quem não sabe o que é lipídio? Lipídio é gordura. Então, o citoplasma é formado também por isso. E dentro do citoplasma, o que nós temos dentro do citoplasma? Vocês estão vendo que tem essas estruturas aqui, né? Esse monte de estruturinha aqui, ó. Isso tudo aí a gente chama de organela. O que é uma organela? A organela é, na realidade, como se fossem órgãos da célula. Cada organelazinha dessa tem uma função, né? Então, a organela é como se fosse órgãos da célula. E, por último, nós temos o que? O núcleo. O núcleo é essa parte bem central aqui. E o que fica dentro do núcleo? O núcleo nós temos o DNA. O que é o DNA?
é herança genética daquele ser. Então, nós, por exemplo, somos formados por milhares de células. Em todas as nossas células dentro do núcleo, nós vamos carregar as características nossas, aquelas que vêm do pai e da mãe. Então, isso aqui seriam as 3 unidades básicas de uma célula. Tá, professora, mas todas as células são formadas assim? Não, tá? As células, elas podem ser, vou colocar aqui para vocês, vou botar aqui embaixo. As células, elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. O que é isso? A célula procariótica, a célula procariótica, tá? Vem do grego, tá? Que significa núcleo primitivo. A célula procariótica, ela não tem núcleo, para falar a verdade. Aí eu tenho um exemplo aqui para vocês de uma célula bacteriana, tá? Essa célula aqui, vocês podem observar que o DNA dela, professor, onde é que está o DNA dessa célula? Vou mostrar para vocês. O DNA dela é esse aqui, ó. Isso aqui que tá no meio. Então, não tem um núcleo ali. Ele tá solto. Ele tá solto aonde? Ele tá solto no citoplasma. A célula bacteriana, além dela ter o DNA solto, né, no citoplasma, ela tem uma coisa que as outras células não têm, né? Que aquela primeira célula que eu mostrei para vocês não tinha, que é a parede celular. Professor, mas a parede celular só tem nas células procarióticas? Não, tá? A célula vegetal também tem, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas então, assim, o que é uma célula procariótica? Procariótica, então, é aquela célula que não tem núcleo. O DNA fica solto no citoplasma, tá? Isso é uma célula procariótica, beleza? Ótimo. Então, nós temos a célula procariótica, né? Que eu coloquei aqui para vocês como exemplo a bacteriana. Mas nós temos também a célula eucariótica. Isso daqui é uma célula eucariótica animal, tá vendo? O que é uma célula eucariótica animal? É a célula que vai formar os tecidos, os órgãos dos animais, certo? Professora, como ela tem coisa, né? Realmente, ela tem muita coisa, né? Ela tem aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo. A célula aqui, ela vai ter a membrana, olha aqui a membrana, tá vendo? Tudo isso aqui é membrana, tá? Ela vai ter o citoplasma, que é essa partezinha aqui, rosinha, que nessa aqui tá rosinha. E ela vai ter todas essas estruturas aqui ao redor, ó, que são as organelas, tá? E que tipo de organelas nós temos? Nós temos várias, né? Nós temos aqui, por exemplo, bem aqui embaixo, a mitocôndria. Deixa eu abrir aqui para vocês. A mitocôndria, tá vendo? Que é essa organelinha ali. E cada uma dessas organelas, elas vão ter o quê? Vão ter uma função. A mitocôndria, por exemplo, o que está escrito aqui? A mitocôndria, responsável pela respiração celular, processo que consome açúcar e gás oxigênio e libera energia, gás carbônico e água. Então, essa é a função dessa organela. Eu não falei para vocês que as organelas eram como se fossem os órgãos da célula? Então, tá aí, ó. Então, a função da mitocôndria é aquilo ali. Aí nós temos o retículo endoplasmático, nós temos o complexo golgiense, cada um deles com as suas funções, tá? Cada um deles fazendo alguma coisa para a célula viver, tá? E o que a gente tem mais de interessante na célula eucariótica, que é o que é mais importante para diferenciar da procariótica? O que a gente tem de mais importante para diferenciá-la da procariótica é que ela tem núcleo. Aqui tá o núcleo, ó. Tá vendo? Esse é o núcleo. E o que a gente tem dentro do núcleo? O DNA. Então, qual é a diferença da célula procariótica para eucariótica? A procariótica não tem núcleo, o DNA fica solto no citoplasma, e a eucariótica tem núcleo. O DNA fica dentro do núcleo, certo? Essa aqui que eu mostrei para vocês é uma célula eucariótica animal. E aí eu passei para vocês também um conteúdinho que fazia essa diferenciação, né, da célula animal para a célula vegetal. Então essa daqui é uma célula animal. Tem membrana plasmática, tem núcleo,
tem citoplasma, no citoplasma a gente encontra as organelas, beleza. Mas aí a gente também tem a célula vegetal. E na célula vegetal existe diferença para a célula animal? Existe. Existem organelas que existem somente na célula vegetal e não existe na célula animal. Que tipo de organelas? Por exemplo, o cloroplasto. O que é o cloroplasto? O cloroplasto é uma organela responsável por fazer clorofila. O que é clorofila? Aquela substância verde que a planta tem, tá? Existe cloroplasto na célula animal? Não existe, tá? Só na célula vegetal. Qual é outra diferença da célula animal para a célula vegetal? Né? Na célula vegetal, a gente tem o quê? Parede celular. A célula animal tem parede celular? Não. Mas a bactéria tem, professora? Sim, a bactéria tem. Ela é uma célula procariótica que tem parede celular. Mas a célula animal, que é eucariótica, assim como a célula vegetal, que também é eucariótica, a célula animal não tem. Só tem parede celular a célula vegetal. Para que serve a parede celular? Confere rigidez e sustentação às células vegetais. Não é encontrada nas células eucarióticas animais, tá bom? Então, isso ali é uma diferenciação também da célula animal para a célula vegetal. Outra coisa que a célula vegetal tem, vacúolo. Vacúolo, olha, vai a setinha, vai para essa estrutura aqui, ó. O vacúolo, ele é uma reserva de água, responsável por armazenar substâncias como a água. É encontrado em algumas células de alguns animais, tá? Algumas células, mas não em todas. Ela é mais característica mesmo da célula vegetal. Professora, mas a célula vegetal ela continua tendo membrana? Tem, olha aqui a membrana, fica embaixo da parede celular. Professora, além do cloroplasto, ela tem outros tipos de organelas? Sim, ela também tem, ó, a mitocôndria aqui, ó. Olha o retículo, olha o ribossomo, são tudo organelas. Tá? Ela tem citoplasma? Tem, tá aqui o citoplasma, tá? E ela tem núcleo? Tem, olha aqui o núcleo dela. E o que a gente encontra no núcleo? DNA também, características também, tá? Características que vão vir das outras plantas que deram origem para essa planta, tá? Então, a célula vegetal, o que ela tem de diferença da célula animal? A parede celular que a vegetal tem, os cloroplastos e os vacúolos, que geralmente as células vegetais são as que têm e algumas só animais que vão ter, tá? Então, são essas diferenças entre as células que eu queria que você soubesse. Recapitulando, 3 unidades básicas da célula. Quais são? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Qual é a função da membrana? Selecionar o que entra e o que sai da célula e proteger a célula. O que a gente encontra no citoplasma? O citoplasma é uma substância, né, formada por água, proteínas, lipídios e açúcares. E nós encontramos lá o que? As organelas, que são como se fossem órgãos e cada um tem a sua função dentro da célula. E por último a gente tem o que? O núcleo. E o que a gente encontra no núcleo? Características hereditárias, que é o DNA. Essas são as 3 unidades básicas. Se eu perguntar para vocês, pessoal, quais são as 3 unidades básicas que formam uma célula? Né? Geralmente, quais são as 3 unidades básicas? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? Aí, nós temos o quê? 2 tipos de célula, procarióticas e eucarióticas, né? A procariótica é o quê? É aquela que não tem núcleo. DNA fica solto no citoplasma. Pessoal, me dê um exemplo de célula procariótica. A bactéria, a célula bacteriana, tá? Além disso, o que a célula bacteriana também tem? Parede celular, tá? Então, se eu perguntar para vocês o que é uma célula procariótica, não tem núcleo. DNA solto no citoplasma. Exemplo de uma célula, assim, bacteriana, tá? Célula eucariótica. Nós temos 2 tipos de célula eucariótica, a animal e a vegetal. A animal é completinha. Membrana plasmática, citoplasma com um monte de organela, como vocês estão vendo aí,
né? O núcleo e dentro do núcleo o DNA, ok? Qual a diferença da célula animal para a célula vegetal? Algumas organelas existem somente na célula vegetal, né? Como, por exemplo, os cloroplastos. O que é o cloroplasto? O que fabrica clorofila. O que é clorofila? Substância verde das plantas, ok? O que a célula vegetal tem a mais do que a célula animal? Nós temos o quê? Vamos subir aqui. A parede celular, né? Que protege, que dá sustentação, rigidez para essa célula. O vacúolo, que geralmente são as células vegetais que tem, né? Que é reserva de substâncias, de água principalmente, né? E os cloroplastos que tá aqui, que eu já falei para vocês. O restante, a mesma coisa que a célula animal. Tem membrana, tem citoplasma, o restante das organelas estão no citoplasma também. Possui núcleo, porque ela é eucariótica, tá? Ela é eucariótica, então ela possui núcleo. E dentro do núcleo também tem o seu DNA, ok? Outra coisa que a gente não pode deixar de também revisar é que existem seres formados apenas por uma célula, que são chamados de pluricelulares, tá? E seres formados por duas ou mais células, que são os pluricelulares ou multicelulares, tá? Então, formados por uma célula unicelulares, perdão que eu falei pluri, né? Formados por uma célula unicelulares, formados por duas ou mais pluri ou multicelulares, tá? Se eu pedir para vocês um exemplo de seres unicelular, vocês podem usar a bactéria. A bactéria é um exemplo de ser unicelular, formado por uma célula apenas, tá? Se eu pedir para vocês o exemplo de um ser pluricelular, qualquer outro ser, pode ser animal ou vegetal. O cachorro é exemplo de ser pluricelular? É. Uma planta? Eu acho que a orquídea. A orquídea também é um exemplo de ser pluricelular, tá? Porque o ser pluricelular é aquele que é formado por duas ou mais células, beleza? O ser humano é um exemplo também de ser pluricelular. Ok, pessoal? Eu espero que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas aí, né? Tirar algumas dúvidas de vocês, esclarecer um pouco mais aquele conteúdo todo que a gente já tinha visto, né? Que eu passei em forma de textos, que teve outros vídeos aí que outras professoras falaram, né? Que eu selecionei para vocês. Mas eu achei interessante nessa semana eu falar um pouquinho com vocês sobre esse materialzinho aí que a gente estava trabalhando, tá?